tenha uma estrutura de vida que sim, tu vai ter que abrir mão de alguns pilares que tu julga importante. E aí é que eu entro em coisas que para muitas pessoas é um sacrifício. E eu digo isso por causa de muitos clientes que eu tive. Muitos clientes que eu tinha, principalmente mulheres, os homens têm outros desafios, mas as mulheres têm esse desafio, né? Muitas mulheres que eu atendia, somado a esse combo, acabam tendo baixa percepção de autoeficácia, eu já falei, né? Mas acabam tendo baixa autoestima. Então ela se acha um caco. E aí ela julga que se ela gastar dinheiro com estética, ela vai ficar bem. Então ela quer ir no salão todos os dias. Porque ela olha e diz assim, Jéssica, eu preciso fazer a minha unha no salão, tu não tá entendendo. Eu preciso fazer a minha sobrancelha no salão. Até hoje eu faço a minha sobrancelha. Eu não vou no salão pra tirar a sobrancelha, eu faço a minha sobrancelha. Até hoje. Porque eu me acostumei. E aí já virou hábito, já faz parte de mim. Não, mas eu não sei. Tu já tentou? Não, mas eu preciso fazer minha sobrancelha no salão. Tu nunca nem tentou. Ah, meu cabelo eu preciso, porque, meu cabelo isso, meu cabelo aquilo. Tu já tentou cortar teu cabelo em casa? Ah, Jéssica, mas isso é muito radical. Aí eu volto no que eu tava dizendo. Tu não pode olhar pessoas que estão em pontos de referência diferente e querer ter a vida que elas têm. A Jéssica que ganhava 1.500 a 5.000 reais não tinha a vida que a Jéssica tem hoje. Embora eu aumentei pouquíssimo o meu custo de vida, a minha vida hoje é muito diferente da minha vida que eu tinha lá. Porque eu me limitava. E não me limitava no sentido de sofrer. Mas eu sabia que eu teria que abrir mão de algumas coisas. E aí, eu tô dando esse exemplo porque eu vejo que ele é um calcanhar de Aquiles para muitas mulheres. É a unha, é o cabelo, é a sobrancelha, é a depilação, é a pele, aí começa a comprar cosméticos. Ah, mas eu não posso viver sem esse creme, não sei o que, não sei o que, eu não posso viver sem esse shampoo, não sei o que, não sei o que. E tu vai somar no final do mês, deu R$ 1.000. 300, R$ 400 pra fazer cabelo, não, óbvio, né, dependendo da cidade que tu mora. Aqui em Floripa, não é difícil gastar R$ 1.000 com essas coisas. Só o meu cabelo pra pintar o cabelo, cortar e fazer escova. Não, fazer escova não. Cortar, pintar e fazer uma hidratação dá uns R$ 420 por mês. Se eu for fazer todos os meses, né? Que hoje em dia eu vou no salão quase todos os meses, porque aqui, ó, pra quem está olhando no YouTube, temos brancos, né? Que naquela época eu não tinha. Mas se eu tivesse branco naquela época, provavelmente eu não gastaria R$ 420 pra ir no salão, mesmo com os brancos. Eu tentaria pintar em casa. É que hoje eu tenho condição de ir no salão e gastar isso. Naquela época eu não teria. Ah, Jéssica, mas isso é avareza. Ah, Jéssica, mas isso é escassez. Isso não é escassez. Nem avareza. Isso é cuidar da tua vida. É tu regar o que efetivamente é importante, que é a tua segurança e comprar a tua liberdade. Só que daí tu tem que ir, eu ia dizer ressignificando, mas eu odeio essa palavra, porque ficam usando essa palavra por aí, e aí parece que é simples assim, a ressignificar as coisas, né? Mas é como se tu fosse fazer uma reestruturação cognitiva, que é o termo que a TCC usa, que eu acho mais adequado. É uma reestruturação cognitiva. Entendendo o teu contexto, entendendo o que é possível ali e fazendo as definições de prioridades que são coerentes para aquele contexto. E aí eu sei que para muitos é bem desafiador. Porque existe uma crença muito forte de que sem aquilo eu vou me sentir ainda pior, eu vou ser incapaz, e além de tudo vou ser feia, mal arrumada, mal ajeitada e não sei o quê. Só que no momento que tu gasta R$ 1.000 ganhando entre 1.500 e 5 com estética, tu tá abrindo mão do que mais importa, que é segurança. E o que a segurança compra? Paz de espírito. Então tu tá comprando estética
e vendendo tua paz de espírito. E isso vai te deixar mais feia. Que analogia péssima. Mas vai te deixar mais feia em que sentido? De preocupação, aquela cara assim, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida e tal e tal. E aquela coisa que tu dorme, tu pensa como é que eu vou pagar e tal. Mas tu não quer abrir mão dessas coisas. Como abrir mão dessas coisas de forma estratégica? Aprendendo a fazer. Aprenda a fazer sua unha e estabeleça isso como se fosse um cuidado teu contigo mesma, sabe? Um momento teu contigo. Até hoje eu faço as minhas unhas e pra mim é aquele momento que eu tô ali meio que quase meditando. Eu vou pensar sobre a vida, ou não vou pensar em nada. Vai cortar teu cabelo, vai te divertir. Eu e o Gui nos divertimos, porque atrás eu não conseguia cortar, e ele vinha, ele cortava, e aí eu ia dizer, tá ruim, tá bom, e aí eu virava risada. E a gente cortava. Cosmético. Se tu for nas melhores dermatos que existe, ela vai te dizer assim, pele é hidratante e protetor solar. Ah, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hidratante e protetor solar. Hidratante que tu compra no mercado, é tudo meio igual. Hidratante no mercado. Ah, Jéssica, mas tem diferença? É óbvio, mas essa diferença agora não vai fazer diferença. A diferença maior é que tu vai comprar um hidratante de R$ 40 ou um de 500. Isso vai fazer uma grande diferença pra tua sanidade mental. Isso vai ter ruga. Então eu tô pesando esse ponto porque eu vejo que para muitas mulheres isso é um ponto relevante e que precisa ser reconsiderado, que precisa ser repensado. Pitu, tá difícil hoje, hein? Ainda não. Putuca hoje tá disposta a nos incomodar. Então, é um ponto que eu julgo ser muito irrelevante para discutir para mulheres, que não é só essa questão da estética, mas também que muitas vezes entra a questão de roupa dentro disso também. E aí, o que eu fazia quando eu ganhava esses de 1.500 a 500, a 5.000 em relação à roupa? Eu juntava dinheiro e eu comprava roupa em São Paulo. Então, com R$ 1.000, que era o que eu guardava o ano inteiro pra isso, eu comprava a roupa do ano, ou nem comprava roupa em muitos casos, né? Eu sempre tive pouca roupa, assim. Pouca roupa comparado à maior parte das pessoas. Porque, mais uma vez, é desperdício de dinheiro tu ter um guarda-roupa que tu nem usa. E aí fica um exercício já pra você. Olha pro teu guarda-roupa e pensa assim, o que que efetivamente eu uso que tá aqui? E o que que é completo desperdício de dinheiro? O que que eu tô comprando que não faz o menor sentido? Ou às vezes o guarda-roupa é lotado e não teve não sabe nem o que tá lá dentro. Então faz assim, tipo, baixa o guarda-roupa e faz combinações, tu vai te surpreender com o que tu vai conseguir ali dentro. Então roupa é uma coisa que também dá pra maneirar. Tu não vai morrer se tu... Bom, um exemplo muito claro, e hoje eu ganho muito, mas muito mais do que 1.500 a 5.000 reais. E eu digo isso porque, assim, eu realmente olho pra trás e me orgulho do que eu construí, do que eu faço hoje ainda, tendo condição de fazer diferente. Por quê? Porque eu aprendi que isso não é tão importante. E aí, dando um exemplo muito claro, essa semana eu vim pro escritório e eu tenho 2 calça jeans. Exatamente, eu tenho 2 calça jeans e uma branca, então tenho 3. E essas calças não são tão novas, né? Aí eu vim pro escritório, não são tão novas, mas também não julgo que são velhas. Eu acho que essa que rasgou tem 4 anos. 4, 5 anos. Aí, a gente chegou aqui no escritório, a Pituzinha tem uma caminha dela aqui do meu lado, e ela deitou na cama, e eu me abaixei assim, me acocorei, né, e fui fazer carinho nela. Quando eu fui fazer carinho nela, me abaixei e fez... rasgou de ponta a ponta, tipo, de lado a lado, assim, sabe? Num lugar que não podia ter rasgado. Ainda bem que eu tava num chale, e aí eu atei na cintura e resolveu o problema. Ela rasgou. E assim, eu podia ter comprado já uma outra calça. Mas pra que eu tinha 3? Pra que eu ia comprar outra? Agora eu vou comprar, porque rasgou toda. Aí tem gente que tem, sei lá, 15 calça jeans. Qual é o motivo de ter 15 calça jeans, criatura?
Jéssica, mas tu só tem 3 calça jeans. Não, aí eu tenho essas de alfaiataria, né? Mas eu devo ter, também não são muitas. Aí de terninho e tal, porque hoje em dia eu compro essas roupas mais sociaizinhas, digamos assim. Mas não precisa ter 15 calça jeans. Não precisa ter 25 calça jeans. Não precisa ter 50 calça jeans, entendeu? E hoje eu teria condição de ter mais do que 3 calça jeans. E não tenho. Porque eu vi que isso não é tão importante. É que nós podemos viver com muito menos do que a gente acha que pode viver. E isso não quer dizer que tu tenha que ter menos ambição. Mas quer dizer que se tu ficar dando importância pra essas coisas a vida toda em excesso, tu vai estar corroendo segurança e liberdade. Isso não vai determinar, ter mais uma calça jeans não vai determinar se tu vai ser uma pessoa feliz ou não. Mas muitas vezes existe essa percepção. Então, para as mulheres, eu acho que muito essa questão da estética e de roupa pega. E homem, eu acho que pega muito a questão de eletrônico e carro. Carro pega o meu marido até hoje, né? Ele gosta muito de carro, assim. Aí ele quer trocar de carro, vive trocando de carro e tal. E aí eu digo, pra quê, criatura? Aí ele me mostra todos os cálculos por A mais B, não sei o quê. Eu digo, eu não tenho nem como discutir, né? Porque ele, do ponto de vista financeiro, a gente tá dentro do que foi planejado e tá tudo seguro e não tem dívida nenhuma, enfim. Aí ele me convence pelos números, né? Ainda que não me convença 100%, porque eu, tipo, acho que não precisava. Mas tudo bem. Eu não posso negar que os números permitem. Aí ele me acalma nesse sentido. Então, homem tem essa questão. Só que daí é isso, tem que ser a decisão, embora o Gui diz assim, eu sei que as minhas decisões em relação a carro são hedônicas, mas hoje nós podemos ter isso, né? E lá atrás, eu também acho que nós cometemos esse erro, sabe? Em relação a carro. Nós nunca compramos carro financiado, isso é inaceitável. Carro financiado é inaceitável. Tu vai pagar 3 carros ao invés de um. Mas já é isso que eu tenho, e agora o que eu faço? Vai tentar renegociar, entregar. Carro financiado, assim, não tem que justifique que isso é um bom caminho. Então, nós nunca fizemos isso, mas eu acho que proporcionalmente o valor que nós tínhamos de carro nessa época, de 1.500 a 5.000 reais de renda, o valor que nós tínhamos do carro era muito, mas muito superior ao que nós tínhamos de reserva, entendeu? Então, eu penso que naquela ocasião isso foi um erro, assim. Eu vejo que o valor proporcional do bem carro era muito superior do que deveria ser. Então, isso é um erro que homens cometem, né? Se eu fosse sozinha, talvez eu não teria cometido esse erro, não sei. Mas o Gui sempre gostou muito de carro e eu acredito que nós cometemos esse erro nessa fase. Então, tinha carro e um carro que tinha um valor de patrimônio superior ao que seria cabível naquela condição. Isso seria um erro que eu julgo que poderia ter sido melhor. Mas para os homens, no geral, cuidar essa questão de carro. Como eu tô dizendo, eu acho que nós erramos nisso, eu e o Gui, né? Passou do limite que poderia ter naquela época. Hoje em dia, cabe realmente o Gui tem razão, mas naquela época eu julgo que não faria tanto sentido. Então, o homem tem que cuidar disso e eletrônico. Troca de telefone, troca de computador, troca de câmera, troca disso, troca daquilo. Ah, mas saiu novo, não sei o quê. Então, a depender, o homem gasta muito com essas coisas e os estudos eles nos apontam que, embora a mulher tenha maior número de aquisições, o homem tem aquisições mais caras. E quando tu tá numa fase de construção, que dentro dessa fase, né, de renda de 1.500 a 5.000 reais, não é uma fase que tu possa gastar com esse tipo de coisa. Então, ter esse nível de consciência é super importante, porque fazendo tudo isso, cuidando mais, e aí somando, né, o comportamento do homem e da mulher, se caso exista um casal, ou se é sozinho, o que for coerente para cada um, somando esses comportamentos de não gastar com excesso em termos de cuidado pessoal, com roupa, com alimentação que serve para os dois,
com eletrônicos, juntando todas essas coisas, eu julgo que e tendo uma percepção, uma intenção maior para começar a investir um pouquinho nem que seja, não negligenciar, né, esse investimento, por menor que ele seja, eu julgo que tu consegue tirar um melhor proveito dessa fase de vida de 1.500 e 5.000 reais, e que isso vai fazer com que tu tenha toda a diferença, não incorrendo em todos esses erros que eu mencionei, de baixa percepção de controle percebido, baixa autoeficácia, baixo lote de controle interno, baixa autoestima, se cuidar, a escassez, se cuidares tudo isso e ter um comportamento alinhado, é uma fase que, sem dúvida nenhuma, tu vai conseguir já estar estruturando a tua segurança e a tua liberdade. Só que se tu errar nessa fase, pode ser que corrompa e corroa todas as fases seguintes que poderiam efetivamente te dar segurança e liberdade. Então, cuidado. Essa é realmente uma fase muito importante. Que a discussão de hoje te traga bons insights, tá certo?